Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em Teu nome para dar prosseguimento às nossas tarefas de estudo de Livro dos Espíritos. Agradecemos, Senhor, a Tua presença, a presença dos companheiros que nos ajudam nessa questão. Rogamos, Senhor, que nós possamos assimilar o que for possível desta matéria tão maravilhosa e que nós possamos colocar em prática para eliminar o nosso dia a dia. E as nossas reflexões, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Também, Senhor, rogamos nesse momento por nós presentes na reunião e pelos companheiros que não puderam chegar à reunião. Onde quer que eles estejam, que eles recebam, Senhor, esta tua influência maravilhosa e que eles possam melhorar a sua situação, tanto do corpo quanto do espírito. Também pedimos, Senhor, pelo nosso planeta, que ele possa também ser assistido cada vez mais, a fim de que essa pandemia possa melhorar, possa resolver e que nós possamos ficar, né, mais fortalecidos, mais iluminados, e mais alegres, logicamente, com a passagem dela. Sendo assim, Senhor, nesse estado de paz, damos por iniciado nosso trabalho de estudo da noite, rogando que a tua paz seja conosco hoje e sempre. Que assim seja. 462. É sempre de dentro de si mesmo que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias? Resposta. Algumas vezes elas lhes vêm do seu próprio espírito, porém de outras muitas lhes são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de divulgá-las. Isso aqui é muito interessante, ó. Deixa eu marcar aqui. Quando tais homens não as acham em si mesmos, apelam para a inspiração. Fazem assim sem o suspeitarem. Uma verdadeira vocação. Bacana também. Se eles têm diretamente. Sim? É como se eles evocassem assim, de forma a pedir, só que eles não têm consciência de que fazem isso. Perfeitamente. Não tem consciência. E muitas das vezes de uma forma bastante inusitada. Por exemplo, às vezes de uma frase, ele olhou numa frase em um jornal, em um livro, ou então um pensamento, uma frase que passou pela cabeça dele, uma frase ele escreve um livro de 500 páginas, ou de 1000 páginas, vai depender, logicamente, da ideia que a frase vai lhe dar. Por exemplo, aqui tem um livro chamado O Médico e o Monstro, Robert Louis Stevenson, que o cara, se não me engano, é esse autor mesmo, o cara, para escrever esse livro, ele sonhou e no meio do sonho parecia um troço de pesadelo, desperta, e quando desperta aquilo está fresquinho na cabeça dele, ou seja, de um sonho ele escreveu um livro, que é considerado uma das grandes obras da literatura. E assim, as grandes obras, né? As grandes obras, às vezes, são inspiradas, e, por falar em inspiradas, a gente sabe que também os espíritos ditam, né? A gente sabe que os médiuns são inspirados, às vezes as obras são ditadas, às vezes o médium vai lá na época que aconteceu, quando é caso real, na época que aconteceu o fenômeno, para ele perceber o fenômeno fora do corpo e, a partir daí, escrever a obra, né? E isso nós encontramos muito na doutrina espírita, e que médiuns, por exemplo, o Chico, ao escrever Paulo Estevam, foi tirado do corpo, né? O mentor espiritual dele, irmão, tira ele do corpo e leva ele, na época
do cristianismo primitivo, ou seja, no primeiro centenário do cristianismo, e lá ele percebeu, ele viu ao vivo as imagens e escreveu a obra. Então, foi algo que aconteceu. Hã? O livro Paulo Estevam foi algo que aconteceu. É como se fosse algo real. Não, aquilo a obra é a obra real, daquilo que aconteceu na realidade. Né? Aliás, muitas obras espíritas, elas descrevem a realidade. Alguns A de romances, André, hein? a de André Luiz, as obras de André Luiz, As né? obras de André Aquela Luiz. Algumas obras também. consular. Isso, ele está lá vendo a coisa, ele está assistindo a coisa, está participando da coisa, e ele descreve o que está acontecendo com ele no momento. Né? E aí ele chama o Chico, depois de escrever, fala para o Chico, e como ele não pode escrever, né, ele está do lado de lá, não tem como, ele usa um médium para fazer aquele comentário ou fazer aquela descrição. E outras obras do Emmanuel, que são romances históricos e que aconteceram na realidade. Aliás, na grande maioria, os romances espíritas são acontecimentos verdadeiros. É muito raro, Sandra, a gente ter uma obra espírita que é ficção, que é inventada pelo autor. A gente tem. A gente tem aqui um autor chamado Fernando Duó, que ele escreveu alguns romances, mas ele criou, né? Ele, com a imaginação dele, criou, mas baseado, logicamente, no conteúdo da doutrina. Então, ele tinha conhecimento da doutrina e ele escreveu a obra baseada no conhecimento doutrinário. Ou seja, a obra é de ficção, mas a doutrinação é correta, verdadeira. Comentários, Sandra? Não, está bem claro. Tá, então vamos continuar esse pedacinho aqui, a resposta. Se fora útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios dos que nos são sugeridos, Deus nos houvera proporcionado os meios de o conseguir, como nos concedeu diferenciarmos o dia da noite. Quando uma coisa se conserva imprecisa, é que convém assim aconteça. Bom, o cara às vezes não tem, né, não sabe distinguir uma coisa da outra e algumas vezes acha que é dele mesmo. Achando que é dele mesmo, ele coloca o nome dele, tá certo. Agora, tem muitas obras de ficção, não estou falando de obras espíritas, muitas obras de ficção que são inspiradas por espíritos. Os grandes autores que escrevem ficção, eles escrevem inspirados por espíritos, mas obra de ficção. Obra de ficção. Grandes escritores, por exemplo, a Agatha Christie, né? Aquilo são obras de ficção. Tu já leste algum livro de Agatha Christie, Sandra? Já. Já? Agora não vou me lembrar qual. Aqui o papai tem vários. Ele gosta muito dela. Eu tenho um monte delas aqui. Já li um bocado. Mais na adolescência, né? Logo na adolescência, eu comecei a ler a primeira obra e depois eu comecei a comprar. Eu fui comprando e lendo. Empolgante. É ficção, são romances policiais, mas de muita inteligência da autora. Logicamente, inspirados, todos eles, acredito eu. E com certeza sim. Né? Assim como Sherlock Holmes, né? O autor não se conhece. O personagem o personagem mais famoso do que o autor. Ficou mais famoso. O tal de Sherlock É Holmes verdade. ficou mais famoso. Logicamente, inspiração, né? Obras de ficção, mas com certeza inspirados esses caras. 463. Disse comumente ser sempre
Bom o primeiro impulso. É exato? Resposta. Pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Isso aqui, logicamente, é correto, né? Então, se é uma boa inspiração, logicamente, é bom. Se não é uma boa inspiração... aliás, Sandra, às vezes os escritores são inspirados para escrever coisas negativas, né? Coisas negativas. Sim. Coisas negativas. E aí, isso vai depender da afinidade do escritor, né? Das ideias, dos pensamentos, aquilo que o escritor alimentou desde a infância até a idade adulta. Ele pode ser inspirado por um espírito imperfeito, ou por um espírito perfeito, um pouco mais evoluído. O certo é que, tanto do lado de lá, tem espíritos que inspiram para o bem, como inspiram para o mal, a gente sabe isso, né? E os escritores, os malditos, tem alguns escritores chamados malditos. E esses escritores malditos escrevem coisas que, né, não são muito de acordo com aquilo que a gente imagina, né? Então, é isso que acontece. Agora, são grandes escritores, mas que escrevem para o mal. Por exemplo, escritores que escreveram a favor do suicídio. Eu já falei isso contigo, a gente já viu várias vezes. Só um instantinho, só um instantinho. Oi. Oi. Não, ainda não tirei, não. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Eu estou na reunião aqui. Isso aqui, tá bom. Tá certo. Tá. Beijo, tá certo. Então, Sandra, esses escritores, eles, eles são inspirados para escreverem obras contra, né, contra as leis divinas. Como eu estava falando a respeito do suicídio, grandes escritores escreveram obras fazendo apologia ao suicídio, logicamente, e aí muita gente, por conta dessas obras, se suicidou. Muita gente se suicidou. E aí foi aquela confusão e alguns livros foram proibidos de serem reeditados, etc, etc, etc. O pior é que esses escritores, quando chegam do lado de lá, no plano espiritual, eles, né, chegam a ter peso na consciência e geralmente querem desfazer a coisa falando a respeito do não suicídio do lado de lá. Porque eles não conseguem ficar com a consciência tranquila após saberem que muita gente foi prejudicada por conta da sua obra. Mas não dá para consertar? Sim. Dá para ele consertar o que ele fez? Sim, dá para consertar se ele fizer a coisa agora, o reverso, né? Dá para consertar. Por exemplo, quem se suicidou? Escritor que se suicidou. Camilo Castelo Branco. Ele se suicidou, mas depois de passar muito tempo no sofrimento, muito sofrimento, ele vem de lá, depois de tomar consciência da coisa, despertar, vem escrever através de médiuns para as pessoas
tirarem isso da cabeça, que isso é a pior coisa que eles podem fazer na vida. Ou seja, estava revertendo a situação. Né? Assim como outros que estão do lado de lá, vêm escrevendo obras a favor da vida, contrária ao suicídio, para ver se anula, né, a situação, para anular aquela ação negativa feita, realizada anteriormente. Podem sim. Aliás, a gente tem, óbvio, tem chances, tem oportunidade de pagar os nossos erros. Né? A gente sabe disso. Do nosso estudo daqui desse livro. E da doutrina também. Comentário, Sandra? Não, está bem claro. Vamos lá. 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Olha só. Pergunta boa. Para que sofrais como eles sofrem. Eles querem que a gente se iguale a eles. A gente fica do mesmo jeito, no sofrimento. Então, eles necessariamente não têm que ter uma ligação, né? Porque eu imaginava assim que eles não têm que ter uma ligação com quem ele influencia, necessariamente. Porque não existe aqueles casos que os espíritos têm tiveram alguma desavença numa determinada encarnação, e aí ele vem querendo vingança. Então, eles, de certa forma, teriam alguma ligação, teriam um motivo para isso. Aqui com a 465, não necessariamente. Ele pode vir porque ele tem prazer em fazer o mal, escolhe alguém que tem afinidade e pronto. Isso. É só baixar a vibração, baixar o nível vibratório e coincidir com a vibração deles, eles podem se aproximar e influenciar negativamente, de acordo com o pensamento de quem ele está influenciando. Né? Mas não necessariamente que tenha um motivo, tenha tido algum motivo para isso. Não. Não necessariamente que tenha algum motivo. Né? Às vezes, por apenas afinidade de pensamento. Às vezes, eles nem querem se aproximar. Mas a história da vibração, no mesmo nível, já aproxima o espírito. Atrai. 465A. E isso lhes diminui os sofrimentos? Resposta: não. Mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. Então, aqueles que estão felizes, né, estão em um certo nível de felicidade, quando baixam o nível, a vibração, eles se aproximam e aí começam a influenciar negativamente para ver se esse outro também fica no mesmo nível dele, quanto que eles ficam. Né? 465B. De que natureza é o sofrimento que procuram infligir aos outros? Resposta: os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus. Está aí, ó. Bem aqui, ó. Os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus. É só a gente baixar o nível vibratório, a gente começa a se afastar de Deus. E aí ele se aproxima e aproveita. Se aproxima e aproveita. Quatro meia meia. Por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal? Resposta: os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito, que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal para chegarem ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Desde que sobre ti atuam influências negativas, influências más, é que as atrai, desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores
correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Eita. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Então, tá vendo? Aqui, a resposta nos diz o seguinte, que a gente está cercado por eles. Cercado por eles. E aí, dependendo do nosso pensamento, eles se aproximam muito mais e influenciam. Ou para o bem, ou para o mal. Se a gente baixa a guarda, ou seja, baixa o nível vibratório, os inferiores se aproximam e tentam nos derribar. E os outros tentam ver. Agora, tentam nos livrar. O problema é o nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio é que vai definir para que lado a gente vai tender. Se para um lado, para o outro. Se para o bem ou se para o mal. Se para o positivo ou para o negativo. A forma de nos ensinar, então, a gente resistir às más tendências, a essas má influências também. Isso. O que isso aqui significa? A história das tentações. Nós somos tentados. Ele está dizendo bem aqui, dependendo da nossa queda. Se o camarada tem tendência ao assassínio, se ele tem tendência ao roubo, se ele tem tendência a falar mal do outro, se ele tem tendência a isto, se ele tem tendência a aquilo outro, e aí, nessa situação, é que os espíritos podem derrubar o sujeito. Aí aparece a tentação, e se o camarada não tiver a força suficiente, ele pode ser alcançado, e aí o espírito pode induzi-lo a praticar o mal. E isso é o que mais acontece, porque o planeta é um planeta de provas e expiações, e aqui predomina o mal, significa dizer que a gente tem mais imperfeição do que qualidade, e por isso a gente é mais fácil cair. Porque tudo e a gente é tentado o tempo todo, né, Rubens? O tempo todo dia, toda hora. É tentado. Se a gente não sai de casa, mas o pensamento pensa uma besteira aqui, isso é tentação. Poxa, se eu pudesse fazer aquilo. Tá? Não está nem lá. Mas o pensamento, se eu pudesse fazer aquilo assim, 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 se eu pudesse fazer aquilo, se eu pudesse fazer aquilo outro, etc. Aí começa a alimentar o pensamento. Se não for, né, firme, acaba realizando esse pensamento ajudado por quem está por perto. Oh, coisa danada essa tal de tentação. Por isso é que lá, né? Não nos deixeis cair em tentação. Mas qual tentação? Qualquer uma. Desde a menor, todas. Desde a menor até a grandona, a grande. Todas. Comentários de Kardec. É assim que Deus confia a nossa consciência, a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Pronto. Isso aqui já diz tudo, esse pedacinho. Depende de nós. Tem aquela música, depende de nós. Né? Pois é. Depende de nós. Tudo que nos acontece depende de nós. Nós somos construtores dos nossos destinos. Mas aí,
né? A gente tem uma batalha enorme para essa construção. Porque para destruir é fácil, rapidinho. Para construir é um bocado complicado. Né? É um bocado complicado. Comentário, Sandra? Isso daí está mais do que claro. Assim, Beleza. ela é bem, o entendimento é fácil, a aplicação que é difícil. É, Colocar em prática isso. colocar em prática isso aqui realmente, por conta das nossas imperfeições. Isso é extremamente difícil. Extremamente difícil. Mas uma hora, também, ele fala bem na resposta a respeito das tendências. As nossas tendências. E as nossas tendências são coisas arraigadas de muitas encarnações de séculos. Aí não é tão fácil da gente se desvencilhar. Não vai ser tão fácil. Vai dar trabalho. Assim como dá trabalho a gente engordar para desengordar. Né? Fácil engordar, mas para desengordar, para emagrecer, é um problemão. Quem já passou por isso, eu nunca passei, graças a Deus. Quem já passou por isso sabe como é difícil emagrecer. Até porque emagrecer dá trabalho e a gente não quer sair da zona de conforto. Prefere continuar gordo do que fazer exercício. Do que Qualquer transformação corporal é difícil. é Até difícil. engordar é difícil. Acontece que as pessoas já fazem, são canalizadas a isso e não se dá conta de que estão engordando, saindo do peso. Quando É, se dá, porque é um processo. é o processo. É bem devagar também, né? É bem devagar. Mas aí quando a pessoa desperta, já está lá. Aí quando ela quer Isso. voltar ao anterior, aí complica. Né? Complica porque dá trabalho. Para engordar não precisa fazer exercício, não, é só comer. O único exercício que faz é comer, 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 comer. E aí não faz nenhum exercício físico, fica sedentário e vai comendo, comendo. Tem gente que diz assim, pai, nessa pandemia eu fiquei gordo, engordei. Eu tempo em casa, só assistindo televisão, e aí o que é que acontece? Assiste televisão e come. Aí vai assistir um filme pipoca, e vai comer um salgadinho, e uma cervejinha, e não sei o quê, e comida, e come, aí. Porque muita gente ficou muito tempo dentro de casa. Eu, por exemplo, fiquei. Só que comer não engorda, né? Ficar só trabalhando, estudando aqui, mas muita gente só pensa em comer, né? Aí engorda. Muito bem, vamos lá. 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Resposta: pode. Visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Então, desejos e pensamentos. Desejo que tem a ver com o quê? Com a tentação. E pensamento também vai por esse rumo, por esse caminho. Por esse caminho. Então, esse pode, sim, pode, mas é complicado. Tem que ter um esforço muito grande para poder. Porque primeiro tem que saber discernir que não é dele, que isso aí não é completa vontade dele. Primeiro tem que controlar as próprias vontades, né? Para depois ele conseguir avaliar que determinado pensamento não é dele. Como a gente comentou uma vez do cara que estava em casa de manhã, do nada deu a vontade louca de beber. Lembra dessa história? Sim, André Luiz. Sexo e destino. Isso, que ele deu a vontade louca de beber, e aí ele tinha que ver, porque mesmo, por mais que ele gostasse do álcool, Pois é. beber socialmente, digamos assim, aquela vontade específica não estava tão certa assim, não é? Ele não era dele fazer isso. Mas acontece que aí ele não distinguiu.
Pois é, Ele só pensou assim, ué, essa hora com vontade de beber, nesse momento, dá para perceber que ele estava sendo influenciado, que o pensamento não era dele. sim. Mas aí, como o camarada não entende de determinadas coisas, determinadas situações, ele acha estranho, mas mesmo assim ele vai. Não reage. Não reage, não reage. Por quê? Porque ele já traz tendência. E se trazendo tendência, fica muito mais complicado dele se livrar. Pode acontecer se livrar, mas é mais difícil. Né? É bem mais difícil. Por isso é que eles não procuram quem não tem tendência. Porque eles não vão conseguir. Por exemplo, um espírito chegar para mim e disser assim no meu ouvido: ei, vamos beber. Ele não vai achar sintonia, porque eu não bebo. Né? De jeito nenhum. Ele pode ficar soprando, sopra, 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 sopra. Não vai adiantar nada. Ele vai bater em ferro frio. Porque eu não tenho tendência. Agora, se tivesse, aí eu, peraí, deu vontade de tomar um golinho ali. Ou então deu vontade de fazer aquilo, etc. Aí, outra história. Tendência, queda. É isso que acontece. Comentário, Sandra. Está mais que claro. Eu estou pensando aqui para eu avaliar mais as minhas. É verdade. Ai, que é bom a gente. Por isso que é importante o estudo, porque aí a gente cai na real de que muita coisa, pelo menos eu caio na real agora. Coisas que eu faço, talvez eu me deixei levar por algumas das tentações, talvez. Eu tenho Lógico. que avaliar melhor as coisas. Não avaliou direito. Ou se avaliou, não conseguiu se livrar. Esse é que é o grande nosso problema. Oh, complicação essa nossa, né? Essas tentações nos matam. 468. Renunciam às suas tentativas espíritos cuja influência a vontade do homem repele. O que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocai o rato. Ou seja, aqui o camarada não adianta. Não adianta. Se o camarada não tiver tendência, ele pode ficar aguardando a oportunidade, vai perder tempo. Não vai conseguir. Porque o camarada não tem tendência. Não gosta, vamos dizer assim. O cara não gosta daquilo, ele vai ficar buzinando no ouvido dele. Por exemplo, eu tô o pessoal jogando bola, foi terminando a bola, aí todo mundo na cerveja e eu na água. Todo mundo sabe se alguém me... Às vezes ele fala de brincadeira. Ô, Rubinho, toma uma aí. Eu digo, bota aí, mamo, que eu tomo. Brincadeira. Se ele botar, eu não tomo. Não vou tomar. Vou tomar, por aqui. Agora, eu vim queimar água. A água eu quero. Não tomo. Primeiro, porque não é saudável. Segundo, eu não posso. Nem se eu pudesse. Agora eu já sei que não pode, que não é saudável. Bom, então, pronto. Acabou. Graças a Deus não posso. Eu nem tenho a tal da tentação. Né? Pronto. Essa questão aqui é muito interessante também. O camarada não tem tendência a ficar muito mais complicado do espírito conseguir a intenção dele. Mas se o camarada é tentado aquilo, tem o espírito sabe que ele está com uma tendênciazinha sobre aquilo, aí fica bom. Ele insiste, 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 uma hora o camarada vai. Vai aí, né? Pode acostumar, ou pode não acostumar, ou coisa parecida. 469. Por que meio podemos neutralizar? Isso é boa questão. Por que meio podemos neutralizar as influências dos maus espíritos? Resposta: praticando o bem e pondo em Deus todas as vossas confianças, repelereis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Pronto.
Só que esse negócio tem que praticar o bem e pôr em Deus toda a nossa confiança, a gente não consegue ou não faz. Por quê? Somos imperfeitos. É engraçado. Tem uma frase de Jesus que é meio enigmática. Quando ele diz assim, vós fazei tudo o que eu faço e muito mais. Jesus transformou água em vinho. Eu soube que um grande missionário, que Divaldo, inclusive, já visitou o cara, foi lá, viu o cara e tal. Transformou em água em gasolina. O Chico parece que transformou alguma coisa em perfume, ou água, qualquer coisa parecida. No Chico. Por que eu não faço? Transformar água em vinho, transformar água em gasolina, água em perfume. Por que tu não fazes? Porque Jesus diz outra frase que confirma isso que eu estou falando um pouquinho antes. Se tivesse de fé, olha só, do tamanho de um grão de mostarda, pedirei essa montanha, montanha sai daqui para lá, e ela sai. Do tamanho do grão de mostarda. A semente da mostarda é uma das menores sementes. Ele diz, vou repetir, vós podeis fazer tudo que eu faço e muito mais. A gente não faz por quê? Porque a gente pode fazer, pode. A gente não tem fé suficiente para realizar aquele negócio. Não tem. E esse é o problema. Esse é o nosso grande problema. Jesus nunca mentiu. Tudo que Jesus falava era verdade verdadeira. E se ele disse que a gente podia fazer aquilo que ele fazia e muito mais, ele tem razão. Agora, repetindo, por que a gente não faz é outra história. É outra história completamente, né, diferente. Mas a gente chega lá. Um dia a gente pode transformar água em vinho, né, Sandra? Quando também não se sabe. Quando também não se sabe. Continuando a leitura. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós, outros, e que vos insuflam as paixões mais. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa razão, porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Está aqui, ó, o que nós estamos falando há muito tempo, a tal da tentação. Deixa eu ver essa bichinha bem aqui. Tentação. O católico diria, é o capeta nos atentando, né? O diabo, o Lúcifer. Né? Aqui não existe diabo. O diabo somos nós mesmos, né? A gente sabe disso. Agora, inspirados, logicamente, por um espírito inferiorizado. Comentário, Sandra? Não, mais do que claro. Acho que isso daqui, porque eu não li tudo ainda, mas deve ser uma das partes mais importantes desse evangelho, desse livro, né? Esse aqui é um negócio porque a partir daí a gente consegue evoluir. Porque já é um passo para a evolução eu entender que manter a minha vibração determinada, porque eu consigo discernir esse tipo de influência. Isso aqui é um negócio extremamente maravilhoso. Certo?
Isso aí na nação é complicado. Que nos deixa alegres e, ao mesmo tempo, tristes. Alegre porque a gente consegue, pode conseguir. Nos deixando triste porque não é fácil. Isso aqui vai dar um trabalho, né? Um trabalho enorme. A gente vai ter que suar a camisa, né? Vai ter que reencarnar muitas vezes ainda para nos livrar de determinadas situações. Mas que é uma maravilha isso aqui, é. É uma grande reflexão para nossos espíritos imperfeitos. É, 470, Sandra. Os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, procedem desse modo, cumprindo missão? E se assim é, cabe-lhes alguma responsabilidade? Resposta. Boa questão também. A nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Isso aqui, ó. Excelente. Isso aí é o livre-arbítrio. Isso. O que Kardec está dizendo aqui, ó, Sandra? Que ninguém nasceu para ser assassino, por exemplo. Ninguém nasceu para ser ladrão. Ninguém nasceu para ser corrupto. Ninguém nasceu para falar mal da vida alheia. Ninguém nasceu para ser egoísta. Ninguém nasceu. Entendeu? Ou seja, Sim. ninguém nasceu. Tudo o que a gente faz é pura e exclusivamente o nosso livre-arbítrio. Então, o assassino é assassino, não é por missão. O bandido é bandido, não é por missão. O corrupto é corrupto, não é por missão. Né? Aquele que fala mal do outro, da vida alheia, aquele que odeia. Ou seja, ninguém nasceu para fazer o mal. De espécie nenhum. O que acontece é que o nosso livre-arbítrio é que vai decidir se a gente quer ser assassino ou não. Quando o bandido coloca a arma na cabeça da gente, um revólver, a gente passa tudo para ele. Passa a bolsa, passa a outra, a gente passa. Mas aí o camarada, né? Peraí, não vou só levar as coisas, deixa eu matar também esse fulano. Livre-arbítrio. Aliás, até pegar as coisas. É livre-arbítrio, tudo. Ou seja, estava no destino do cara que ele fazer aquilo? Não, livre-arbítrio. Olha só, Não. aí vem aquela história de Jesus. Judas, olha só, lembra da história da traição de Judas? A pergunta é, Sim. vem cá, Judas poderia não ter traído Jesus, poderia? A resposta, Sandra, poderia. Lógico. Mas olha só o que acontece. Jesus disse assim, é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem esse escândalo vem. Bom, se é necessário, Jesus disse que tem algumas coisas que teriam que acontecer. E aí eu estou achando, né, eu não estou afirmando, eu estou apenas conjecturando, que aquilo que deveria que acontecer com Jesus deveria acontecer. Poderia não ser pelo Judas, mas poderia ser por qualquer um outro, sei lá. Sei lá. Então, é isso que acontece. O escândalo tem que vir. Mas se o escândalo tem que vir através de alguém. Por isso que Jesus diz, ai daquele porque vem o escândalo. Agora, maravilhoso... Então, por exemplo, a questão do assalto. Sim. Vou tentar exemplificar para ver se eu entendi. A questão do assalto. O cara que assassinou, ele poderia não ter feito, por causa do livre-arbítrio. Mas talvez o que foi assassinado tinha que passar por aquilo. Poderia sim passar por aqui. Mas olha só, se
o passar por aquilo tem o quinhão de dizer, pagar o seu débito. Isso. Mas a gente pode pagar, olha só, a gente pode pagar o débito de várias formas. O camarada poderia não ter matado ele, mas ele poderia passar por uma outra situação. Um acidente aéreo. Entendi. Um acidente aéreo, uma doença Então, gravíssima, um Covid, um câncer, pois é. uma leucemia, sei lá, qualquer coisa. Agora, o escândalo deve vir. Agora, por quem vem o escândalo é que é o problema. Isso é que a gente está entendendo aqui, segundo o que Jesus está dizendo. Vamos lá, continuando a leitura da resposta. Aquele que eu faço, falo por conta própria, tá vendo? Sujeitando-se, portanto, às consequências. Aqui. Sujeitando, portanto, às consequências. Pode Deus permitir-lhe que assim proceda para vos experimentar. Nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Compete-vos, pois, repelir. Bom, ó, um exemplo aqui interessante, Sandro. Imagina que alguém imagina, vamos fazer um exemplo aqui. Imagina que uma pessoa tem raiva de índio. E por terra, não, um exemplo prático que aconteceu aqui conosco no Brasil. Saiu nas colunas dos jornais, aí, na mídia e tal. Um jovem jogou fogo no mendigo, jogou fogo, jogou álcool no mendigo e tocou fogo. Uma ação típica de quem não gosta de pobre, de mendigo, sei lá, coisa parecida. Aí, numa outra encarnação, ele levou isso para lá. Numa outra encarnação, ele levou isso para lá. E ele vem mendigo nessa outra encarnação. Ele vem mendigo nessa outra encarnação. O que acontece? Há toda a probabilidade dele morrer de uma forma parecida. Há toda a probabilidade. Então, olha só. Se a gente faz o mal para alguém, a gente não respeitou, vamos dizer, não respeitou a forma de pensar. Porque tem gente que, por não compactuar com a forma de pensar do outro, odeia, mata ou coisa parecida. O que a reencarnação está nos dizendo com isso, Sandro? Jesus diz o seguinte: não faça aos outros aquilo que você não quer que o outro lhe faça. Ou seja, quando você faz alguma coisa negativa para o outro, você não está querendo respeitar a posição do outro. O que acontece com a reencarnação? A reencarnação vai te colocar no lugar do outro. Ou seja, você vai ser também aquele outro, pensar do mesmo jeito, para você sentir na pele o que é passar por aquela situação. Pela situação que você causou. Isso. Ou seja, Jesus está dizendo, coloque-se no lugar do outro, porque se você se colocar no lugar do outro, você não vai prejudicar o outro. Porque se você se prejudicar, você vai se colocar no lugar do outro, às vezes, compulsoriamente. Vai sentir na pele o que o outro passou quando você o prejudicou. É assim que acontece.
É uma maravilha isso aqui. Muito bem. Vamos aqui à nossa última questão. Algum comentário, Sandra? Antes? É bem incrível essa questão da reencarnação. Porque é lógico, se eu fiz mal, de alguma forma eu tenho que receber esse mal para que eu possa. Porque senão seria muito fácil, eu fico nessa encarnação fácil, aconteço, e fica por isso mesmo, ficaria por isso mesmo. É por isso mesmo. Aí não tinha nenhuma lógica. Quantas vezes tem gente que pratica o mal à torta e à direita a vida toda. E no final da vida não aconteceu nada com ele, né? Ele foi, nem a justiça conseguiu capturar, ou conseguiu descobrir as coisas maldosas que ele fez. Ah, poxa, é uma maravilha isso aí. Também seria dar atestado de injusto para Deus. Seria injusto, uma injustiça. Como é que o camarada pratica a vida todinha fazendo o mal, passa a vida todinha praticando o mal, no final da vida não acontece nada com ele, ele morre feliz, morre rico, sei lá, coisa parecida. E aí? Isso acontece muito. Só que existe uma tal de justiça divina, que muita gente não percebe isso. Aliás, a gente não percebe muito isso, não. Porque a gente pratica o mal o tempo todo. A gente cai em tentação o tempo todo. Né? Depois que a Resultado. rebordosa vai vir. O retorno vai ser certo. E aí, chega uma hora, é o tal do plantio, né? As sementinhas que a gente plantar, escolher para plantar, se eu planto melancia, uma semente de melancia, uma semente de mamão e outra de abacate, se eu planto uma semente de mamão, eu nunca posso colher abacate. Nunca vou colher melancia. Eu vou ter que colher obrigatoriamente, compulsoriamente. Vou ter que colher mamão. Não fui eu que plantei mamão? Se eu plantei mamão, não posso colher outra coisa. Essa é a lei. Agora, se eu tenho outras sementinhas, uma do bem e outra do mal, né? Bora escolher entre essas duas sementinhas, pegar a sementinha do mal, plantar lá. Fazer o mal, fazer. Morreu. Fica assim? Negativo. É por isso, Sandra, é por isso que tem tanta gente maravilhosa e boa, que na vida nada dá certo para ele. Sempre dá tudo errado. A pessoa é muito boa, tem bons sentimentos, bons pensamentos, mas aquele camarada não consegue nada na vida. Tudo está atrapalhado a vida dele toda. Como é que Deus... Olha aí vem aquela história. Como é que Deus, tão poderoso, deixa uma pessoa tão boa passar por essas situações? Será que é boa mesmo? Eu nunca tinha percebido por esse verso, porque a gente sempre tem a tendência de pensar a pessoa que faz o mal, né? Nunca tinha percebido Daí por esse plano. é a forma, na verdade é o outro viés, né? Porque ela já, se ela está passando por um momento difícil, é porque ela fez alguém passar por um momento difícil em algum momento. Em algum momento. Alguém ou alguém. Uma ou várias pessoas, ou várias. Tem aquela história dos políticos, né? Político governante, por exemplo. Aí governou, se fez o que bem entendeu, né? Político dificilmente se pega, né? Aí o camarada fez e bordou, aprontou todas. Aprontou e tomou todas. Aí, cadê? Aí quando morre, ainda é condecorado, grande político. Pois é. Aí quando vem na outra vida, vem miserável, porque usurpou da vida de muita gente, porque roubou da vida. E aí, mas mesmo assim ele vem já vem com um sentimento mais amolecido e tal, e não consegue nada na vida. Tudo dá errado. Morre sem conseguir nada na vida.
porque não conseguiu nada, não conseguiu, mesmo que com a luta grande, não conseguiu nada. Por quê? Oh, rapaz, o camarada era tão bonzinho. Gente boa, coração puro, coração nobre. Só pensava coisas boas. Mas não conseguiu nada. Tá aí, ó, o resultado. É esse o resultado. Última questão, Soninha. 471. Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação, sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física. Resposta: é quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos ou para que com eles tivestes durante o sono. Essas inspirações, a gente já viu isso aqui no início do nosso estudo. Eles são inspirados, né? Essas íntimas satisfações, angústias, né? Ansiedade, tudo isso é influência, às vezes, né? Não é só, ele está dizendo aqui, não é unicamente uma disposição física, mas, algumas vezes, são influências. São influências. E a gente, como é influenciado o tempo todo, principalmente no que diz respeito ao lado negativo, em especial, especialissimamente as tentações, pronto. A gente é influenciado e, no geral, a gente acaba cedendo, porque eles estão o tempo todo a nos espreitar, a nos observar. Beleza? Comentário, Sandra? Não. Só reflexões, que vai ser mais uma semana que eu vou ficar pensando sobre isso. Isso aqui é coisa de gente pensar, ficar pensando o tempo todo. Que inclusive, é um momento bom para isso, né? As reflexões de fim de ano, o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu posso melhorar. É um momento bem adequado para isso. Verdade, sim. Verdade. Bom, então vamos lá, Sandrinha. Faz a prece para nós. Vamos lá, então. Vamos lá. Senhor Jesus, obrigado pela possibilidade que o Senhor nos dá de compreender essa doutrina, de compreender essa relação que existe entre o mundo físico e o mundo espiritual, que esse entendimento nos melhore enquanto espíritos em evolução que somos. Agradecendo também a presença dos espíritos amigos que aqui coordenam este trabalho, dando boas-vindas aos espíritos, aos irmãos que fizeram presentes, que eles possam sair daqui melhores do que chegaram. Essas energias boas desse momento se estendam sobre os nossos familiares, sobre os nossos amigos, sobre as pessoas que, de repente, não nos queiram bem, tanto encarnadas quanto desencarnadas, e que possamos passar essa semana, a última semana do ano, em reflexão, para que possamos ficar melhores cada dia. Sendo assim, damos por encerrado o estudo do Livro dos Espíritos da noite de hoje. Assim seja. Sim, sim. Sandrinha, boa noite. Dá um cheiro na nossa mamãe. Boa noite, Rubinho. Lembrança aí para Sérgio. E até a próxima. Até a próxima. Mas a gente vai se falando que antes do ano novo eu vou te mandar mensagem para a gente se desejar feliz ano novo. Tá bom? Beijo, Sandrinha. Um beijo, querido. Tchau, tchau.